Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. E os ouvintes com a boa noite e salvação, e a paz de Cristo também seja na sua vida. Quero meditar aqui em Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 7, e depois o versículo 12. Apocalipse 22, verso 7, diz assim: Eis que presto venho. Bem-aventurados aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. O verso 12 ele diz: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Nosso Senhor, Ele tem falado de várias maneiras, aleluia, neste lugar, e vai continuar falando através da sua palavra. Você é bem-aventurado, porque nesta noite tu és privilegiado para ouvir a palavra do Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que ignoram, tem muitas pessoas que acham que Deus é culpado de alguma coisa que acontece na... Aleluia. Mas nós sabemos que o Senhor diz em sua palavra do que se queixa o homem, dos seus próprios pecados. E nós sabemos, aleluia, que Deus não tem culpa das coisas más acontecer na face da terra. É o próprio ser humano que procura a maldade com as suas próprias mãos. É ele que procura a escolha de vida, a qual ele quer viver nessa terra. E sabemos que o ser humano ele tem livre-arbítrio de escolha. Ele pode escolher da maneira que ele quiser viver nessa terra. Mas as Escrituras diz que em João 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho perfeito é Jesus Cristo, o Nazareno. O único que não tem defeito nem falha é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos nessa terra estão decepcionados com o homem. O homem, ele deixa a falha, ele erra. Muitos estão decepcionados com o governo, com muitos até mesmo no Evangelho, mas só que quem morreu na cruz para nos salvar não foi um homem criado por Deus, foi o Filho de Deus, que largou o seu trono de glória, se fez menor do que os anjos, para chegar à estatura de um homem. E quando ele chega à estatura de um homem, ele vai se esvaziar do homem ao deserto, vai lá jejuar 40 dias e 40 noites, para poder suportar as lutas e a batalha qual ele iria enfrentar durante 3 anos e 6 meses, a qual Jesus Cristo passou nessa terra, para que o teu evangelho, para que a tua palavra, para que o nome dele viesse ser glorificado. E por isso o ser humano, ele não entende as coisas de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus
para a minha vida e para a tua vida, é um plano de salvação. O Senhor, Ele fez tudo isso para salvar todos aqueles que nele crê, que não venha a perecer, mas venha a ter a vida eterna. Ele fez todas essas coisas, sendo que, e quando ele veio, João Batista preparou o caminho do Senhor. Ele pregava o evangelho do arrependimento, e nos dias de hoje não é diferente. O evangelho é o mesmo, o evangelho é de arrependimento, e se não haver arrependimento dos pecados, aleluia, vai ser difícil um dia a pessoa receber a salvação da vida eterna, porque muitos pensam que é pecador, são os jovens que estão no tráfico de drogas, são aquele que mata, aquele que rouba. Não, as Escrituras já nos diz que se a gente disser que não tem pecado, nós somos mentirosos e não há em nós a verdade. Aleluia! Por isso que nós já nascemos do ventre da nossa mãe pecador e precisamos nascer de novo, precisamos reconciliar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é por isso que Ele enviou a sua igreja na face dessa terra. Deus de 2000 anos atrás, a igreja até os dias de hoje, ela anuncia o evangelho da salvação, o evangelho da vida eterna. O projeto que Deus tem para você é de salvar a sua alma, mas também Deus não está mendigando a sua alma. Ele está te dando uma oportunidade. Sabe por causa de quê? Porque lá em Romanos 6, aleluia, Romanos 6 vai dizer que todos pecaram e destituídos, expulsos foram da glória de Deus. Mas ele vai dizer também, no capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que quando a pessoa, ela decide mudar de vida, aleluia, ela aceita Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Aleluia, e por isso que, quando ele se decide, Jesus Cristo recebe ele, recebe ela como Salvador da alma dele. E agora a pessoa, ela começa um processo de servir ao Senhor, em espírito e em verdade. Quando Jesus ele encontrou com a mulher pecadora, a mulher lá de Samaria, a qual ela já tinha 5 maridos, glória a Deus, Jesus vai dizer para ela que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Por isso as Escrituras diz que nós temos que crer no Evangelho. Você não precisa ver para crer, porque crer, aleluia, é crer naquilo que é invisível, naquilo que vai se concretizar na face dessa terra. E nós sabemos que nós lemos um texto que Jesus ele disse: eis que cedo vem, bem-aventurado é aqueles que ouvem a palavra dessa profecia. Talvez você pode estar se perguntar: há quanto tempo eu estou ouvindo dizer que Jesus está voltando, que Jesus está vindo? Desde o tempo da minha avó, aleluia, eu vejo falar que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e nunca que volta. Você sabe, Cariqueira, ainda ele não voltou, porque ele ainda está dando oportunidade a muitas vidas nessa terra reconhecer ele como Salvador,
como o único, exclusivo da alma dele. Por isso que ele envia a sua igreja para anunciar o Evangelho que você precisa crer no teu coração e confessar pela tua boca que Ele é Salvador, que você precisa de servir a Ele, ter uma novidade de vida, como Ele disse para Nicodemos, que era necessário nascer da água e do Espírito. Aquele que não nascesse de novo não poderia entrar no reino dos céus, e muitos ficam na mesma condição do que ele, a qual ele disse: como eu posso nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Mas o Senhor disse: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. É isso que o Senhor quer. Aleluia. Ele está dizendo: você nasceu do ventre da tua mãe, você nasceu da carne, agora você precisa nascer do Espírito, porque o problema do homem não é financeiro, o problema é espiritual. Aleluia. Se tu não sabe, nós temos na face dessa terra há cerca de 8 bilhões de habitantes que habitam nessa terra. Nasce mais pessoas do que morre. Todo santo dia morre 144 mil e alguma coisa. E todo santo dia nasce 150 mil e alguma coisa. Aleluia. A terra, ela está se multiplicando. Aleluia. E muitos acham que o problema do ser humano é porque ele não tem um bom emprego, não tem uma boa casa, não tem um bom carro, não tem uma conta bancária. Não. O problema do ser humano é porque ele não tem Jesus no coração, ele não tem Jesus como Salvador. Porque aquele que tem Jesus como Salvador dentro do teu coração, ele não pode nem ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, mas ele tem o mais importante, a salvação da vida eterna. Isso que é importante para todos nós, e é por isso que nós não somos orgulhosos. Nós viemos aqui compartilhar essa salvação, a qual tu já cansaste de ouvir muitas vezes. Aleluia. As pessoas te convidar para a igreja, te evangelizar, pregar a palavra do Senhor para a tua vida, e você sempre rejeita, você nega a eficácia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Como que você pode pensar que você não nega? Porque as Escrituras, o próprio Jesus disse que aquele que confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negar ele diante do meu Pai que está no céu. Então existe, aleluia, uma condição para o ser humano. A condição é a qual ele diz em Mateus 16: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Porque o evangelho que Jesus está nos oferecendo é o evangelho de renúncia, é o evangelho, aleluia, que nós devemos renunciar a todo momento a vida de pecaminosidade, porque é o pecado que vai levar a alma do ser humano para o inferno, é o pecado que separa o homem de Deus. E por isso o homem, o ser humano, ele tem que entender, aleluia, que ele precisa entregar a sua vida, o teu caminho ao Senhor. O profeta messiânico e profeta Isaías, no capítulo 59, as Escrituras vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os teus ouvidos agravados para que não possa ouvir.
porém as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. O que separa o homem de Deus é a vida de pecaminosidade. Muitos acham, aleluia, que não é pecador, muitos acham que é bonzinho, muitos acham, aleluia, que não merece ser condenado porque não faz mal a ninguém, mas isso não é sinônimo de salvação. O sinônimo de salvação é você reconhecer os teus pecados, reconhecer Jesus, porque dentro de você existe uma alma. Nós somos criados espírito, alma e corpo, como a própria palavra nos diz, aleluia, 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, e seja preservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quer mudar o quadro, aleluia, da tua vida, Ele quer santificar a tua vida, a qual no momento que você entregar a tua vida para Jesus Cristo, o Nazareno, já começa o processo de santificação, porque o Senhor lhe diz em sua palavra: seja santo em toda a vossa maneira de viver, porque aquele que vos chamou, Ele é santo. Por isso que Ele te chama para a santidade. No Evangelho de João capítulo 3, nós vamos encontrar no versículo 14 e 15, aleluia, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras seriam reprovadas pela luz. E quem é a luz? É Jesus Cristo Nazareno. A sua palavra, o salmista, ele vai declarar no Salmo 119, no versículo de número 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra, ela vai te iluminar o que você deve fazer, como você deve se comportar na presença daquele que te chamou, daquele que te salvou. A palavra, ela faz tudo isso, aleluia. Desde o momento que a pessoa reconhece, aleluia, tem muita gente sofrendo nas garras do adversário da nossa alma, a qual ele o tempo todo ele tenta te afastar de ouvir as palavras do Senhor, mas as palavras de Deus, ela não volta vazia. O profeta Isaías 55:11 vai dizer que como a chuva que cai do céu e emana a terra para o céu, ela não vai voltar. Também assim a minha palavra, a qual está sendo enviada, ela não volta vazia, sem produzir resultado. A palavra dele produz resultado, aleluia. Ela não está sendo em vão. Mesmo aqueles que ignoram a palavra do Senhor, ignoram a salvação da vida eterna, a palavra vai servir de juízo final para essas vidas, para essas almas, aleluia. E por isso a palavra, ela está sendo pregada, está sendo enviada para o teu coração nesta noite, amado ouvinte da palavra do Senhor. Ela quer te trazer uma santidade, uma transformação, aleluia. Ela quer te purificar, ela quer te mudar, ela quer tirar você do mundo das drogas, ela quer te tirar do mundo do tráfico, aleluia. A palavra quer te lavar, quer te remir, a palavra quer tirar você do mundo dos vícios, aleluia, da bebida. A palavra, ela quer te lavar, ela quer te transformar, ela quer te dar vida, porque a palavra dele, aleluia, a palavra dele é santa, a palavra dele é poderosa, a palavra dele, lavando como nécia, ela faz efeito na nossa vida quando nós abrimos o nosso coração, porque Jesus, ele quer fazer essa grande obra na tua vida, aleluia. Mas você precisa reconhecer ele como Salvador da alma dele, porque ele quer mudar o quadro. Ele mesmo disse no Evangelho, na primeira epístola de João, no capítulo de número
1 verso 5, ele vai dizer que essa mensagem que dele vos anunciamos, que Deus ele é luz e não há treva nenhuma nele. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se nós andarmos na luz, como seu filho andou, e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A primeira vinda de Jesus foi para isso, aleluia. A carne dele foi rasgada, o sangue dele foi derramado. A tua alma, ela não tem valor de ouro nem de prata, a tua alma é muito preciosa, a tua alma foi comprada pelo sangue do Cordeiro, o sangue que tira todo pecado. O sangue de Jesus tem poder para transformar o maior vil pecador. O sangue de Jesus Cristo muda o quadro e muda a situação. Mas quando as pessoas elas não reconhecem a Jesus como Salvador da sua alma, aí fica difícil, aleluia. Tem muita gente que ainda precisa conhecer esse Jesus como Salvador da sua alma. Por isso que Deus envia a sua igreja. Foi isso que ele disse em Marcos 16:15: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Nós viemos aqui te oferecer a melhor coisa que existe nesse mundo, é a salvação da vida eterna, aleluia. É Jesus Cristo que salva, é Jesus Cristo que liberta, é Ele que muda o quadro, a situação. Por isso que Ele põe desejo no nosso coração para te dizer a verdade. Jesus mesmo, Ele disse em João 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é quem? É Jesus Cristo o Nazareno. Ele é a verdade, Ele é o único que nós podemos confiar. Essa verdade, ela está aqui presente em nosso meio, porque no Evangelho de Mateus 18, verso 20, Jesus mesmo disse em suas palavras: aonde estiveres 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio dele. Ele está aqui presente, Ele te faz presente, aleluia. Mas você pode pensar: não estou vendo. Você não tem que ver, você tem que crer nessa palavra, porque Ele faz presente. Ele diz que está com a igreja dele até a consumação do século presente, e Ele quer fazer presença na tua vida. Ele disse para uma igreja uma vez: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, aleluia. Ele bate a porta do coração. Ele não é como o adversário da nossa alma, que força a barra, que arromba, não, alamando como deve. Ele é delicado, ele só dá a palavra e diz: meu filho, se tu abrir a porta, eu vou entrar. Se você me convidar, eu vou entrar. Se você me aceitar, eu vou entrar no teu coração, vou entrar na tua vida, vou entrar na tua causa, vou pelejar, aleluia, contra o adversário da tua alma, aleluia. Isso que Jesus prometeu. Quando nós lemos em Mateus 25, ele vai dizer bem assim: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado Deus da fundação do mundo. E vai aparecer 2 classificações de animal. A palavra, o próprio Jesus diz que o bode vai ficar do seu lado esquerdo e as ovelhas do seu lado direito. Ele vai fazer a separação. Ele está dizendo através dessa mensagem sobre o grande juízo, sobre o juízo final, aleluia, qual muitos vão ter que comparecer diante dele. Todos vão ter que ver Jesus Cristo Nazareno.
Mesmo aqueles que não for salvo, um dia eles vão ter que ver a Jesus face a face, a qual a palavra dele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor Jesus é o Salvador, só Ele é Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Todos vão ter que confessar, aleluia, mas muitos não vão poder mais ter desculpa, muitos não vão ter mais oportunidade, porque a oportunidade ela está se brotando a cada dia na tua vida. O Senhor Jesus, Ele mesmo disse em Mateus 6,33: buscai o reino de Deus e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansioso por causa do dia da manhã, porque o dia da manhã vai dar conta de si mesmo, e a cada dia ele vai produzir o seu mal. O dia da manhã não me pertence, o dia da manhã não te pertence. Aleluia, o que nós estamos vivendo é o dia de hoje, porque o dia de hoje pode ser o cedo de Jesus, a qual li o texto: eis que cedo vem, ele está prestes para vir para buscar a tua igreja. Por isso que ele insiste com a tua alma, por isso que ele insiste com a tua vida a qualquer momento. Eu creio na palavra do Senhor, que eu não posso terminar de pregar essa pregação e ele vir buscar a sua igreja neste momento, nesta hora, e somente aqueles que estão preparados para encontrar com o Senhor. Ele disse lá no profeta Amós capítulo 4 verso 12: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E como está a tua vida? Será que tu está preparado para encontrar com o Senhor teu Deus? Um dia ele vai vir, aleluia. Somente aqueles que estão preparados irão de encontrar com ele na glória, irão de encontrar com ele nos ares, aleluia. E é por isso que ele insiste com a tua alma, com a tua vida, porque ele quer salvar, mas ele quer salvar não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. É com inteligência de escolher a melhor parte, é com inteligência, aleluia, de abrir o coração e garantir a salvação da vida eterna, porque ele mesmo disse: se a tua mão direita te escandalizar, é melhor arrancar uma delas do que ter as duas mãos e ser lançado no inferno. Se o teu pé te escandalizar, é melhor você arrancar um deles do que ter os dois pés e ser lançado no inferno. Ele diz essa palavra, aleluia, para aqueles que, aleluia, estão se achando que estão na vida do pecado, tem que abandonar o pecado. Jesus, ele disse em Mateus 23:33: raça de víbora, como poderás fugir da ira futura? Aleluia, que não querem ouvir a palavra do Senhor, mas quando você, aleluia, dá um ouvido e reclama, ou quando você dá ouvido ao adversário da tua alma, você não dá importância. Mas quando você está na beira da morte, quando você está no leito, quando você está sofrendo, você lembra de Deus, você lembra de Jesus Cristo Nazareno, você lembra, aleluia, você que é desviado dos caminhos do Senhor. Não sou desviado, não, é desviado sim, porque tu não está no caminho, você está em outro caminho na tua vida, menos no caminho de Jesus Cristo Nazareno, aleluia. Quando você cai no perigo, você lembra de Deus, mas Deus não vai poder te socorrer, sabe o que quer? Porque você está dando as costas para Ele, você não está dando importância para Ele. Ele só quer o melhor para a tua vida, Ele só quer o melhor para a tua família, Ele só quer o melhor para a tua casa, Ele só quer te abençoar, Ele quer manter, aleluia, o mal longe da tua vida, Ele quer te proteger, Ele quer te, aleluia, te
te guardar nessa terra de todos, aleluia, ataque do adversário, mas você fica renunciando, você fica rejeitando. Mas ele está dizendo nesse texto: eis que cedo vem, eis que presto vem. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra dessa profecia. No capítulo 1 de Apocalipse, verso 3, ele vai dizer: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aqueles que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. O tempo de Jesus já vim buscar os seus lavados e remido pelo sangue do Cordeiro está se aproximando. Meu amigo, minha amiga, se eu fosse você, aleluia, se aproximava de Deus, porque nesse mundo é tudo passageiro. Muitos estão apegados no materialismo, muitos estão apegados no Deus mamango, a qual Jesus mesmo disse que nós não podemos servir a dois deuses, aleluia, não podemos servir a Deus e a mamão, a riqueza, as coisas das prosperidades, aleluia, nós não podemos, aleluia, servir dois, porque vamos agradar um e vamos aborrecer o outro. Muitos estão preocupados, aleluia, com as coisas dessa terra, conquistar, aleluia, fama, conquistar carro, casa, conquistar um bom emprego, mas estão esquecendo que, aleluia, a salvação dele está sendo esquecida, porque ele mesmo não está valorizando, aleluia, a palavra do Senhor, não está valorizando o amor de Cristo para com as vossas almas, aleluia. Ele está dizendo: entrega a tua alma ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer na tua vida, aleluia. Ele quer te fazer um homem santo, ele quer te fazer uma mulher santa, ele quer te lavar e remer pelo sangue dele, ele quer te encher do Espírito Santo, ele quer te fazer um pregador da palavra dele, ele quer te fazer uma atalhaia na face dessa terra, ele quer abençoar a tua casa, ele quer abençoar a tua família, a tua parentela através de você, aleluia, porque aonde a luz chega, as trevas não podem permanecer, aonde a luz está, as trevas se incomodam, aleluia, porque a luz é Jesus Cristo Nazareno. Ele diz no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Ele é a luz que ilumina este mundo, aleluia. Ele que é a luz lá no fundo do túnel, para te dar esperança, para te dar oportunidade para que você venha alcançar a salvação da vida eterna. Nós vemos que quando Jesus estava lá no seu ápice, lá no Gólgota, pendurado lá no madeiro, nós vemos que ele estava lá todo sanguentado, todo arrebentado, mas antes dele falecer na cruz do Calvário, aleluia, existia do lado dele um ladrão, ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo. O do lado esquerdo dizia: tu és rei dos judeus, tu não és filho do Deus vivo, salva a ti nós mesmos. Mas o da direita dizia: Senhor, quando lembra de mim quando estiveres lá no paraíso. Ele falou com palavras de arrependimento, e Jesus deu a oportunidade para aquela pessoa se arrepender. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estareis comigo no paraíso. Se ninguém sabe, através de Jesus Cristo, foi o ladrão que primeiro que inaugurou o céu, aleluia. Não importa se tu é ladrão, se tu é traficante, se tu é viciado nas drogas, o que importa é que hoje Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida, aleluia. Ele diz no Evangelho, aleluia, no livro de Apocalipse,
Ele vai dizer no capítulo 20, no versículo 14, aleluia, ele vai dizer essas palavras, que o inferno e o lago de fogo, que o inferno e o diabo foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. No verso 15 ele vai dizer, e todo aquele que também não foi escrito no livro da vida, aleluia, teu nome pode estar apagado lá, mas o Senhor pode acender quando você confessa e crê nele, crê no evangelho, crê na palavra. É isso que ele tem para a sua vida, para a sua alma. Ele veio buscar, ele veio atrás daquele que estava perdido. Ele não vem para aqueles que se acham justos, ele não veio para aqueles que se acham, aleluia, que não tem pecado, não. Ele veio para os doentes, para os enfermos, para os atribulados. Ele veio para aqueles oprimidos, sobrecarregado. Ele veio para o maior, aleluia, aquele que tem menos condição, aleluia, aquele que tem um coração contrito. Ele diz em sua palavra que Deus não rejeita um coração contrito e um espírito aquebrantado, aleluia. O que tem matado na vida do ser humano é uma tal, aleluia, de soberba, prepotência, aleluia, que tenta resistir à palavra do Senhor. Mas eu quero te dizer nesta noite, que ele diz em Tiago 4, verso de número 7, sujeitais, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitais, pois, a Deus. Sujeitar a Deus é aceitar ele como Salvador da tua alma na face dessa terra. Por isso que ele está dizendo nesta noite, escapa-te por tua vida, garanta a vida eterna. As Escrituras vai dizer que aquele que não tem Cristo, ele está morto nas suas ofensas, ele está morto nos seus pecados, ele está morto neste mundo. Pode estar até materialmente andando, falando, mas espiritualmente ele está morto, porque ele não tem Jesus Cristo como Salvador da alma dele. E aquele que recebe Jesus, recebe vida. Ele diz, aleluia, no Evangelho de João capítulo 6, verso 53, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, esse não tem vida a si mesmo, mas aquele que come e bebe, esse tem a vida eterna, e eu vou ressuscitar no último dia. É isso que o Senhor, ele tem preparado para você, para mim, aleluia. Ele está prestes de vir, ele está cedo, está vindo. Ele pode vir nesta noite, ninguém sabe as horas, nem o dia. Ele não deu esse direito para ninguém. Ele diz o seguinte, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que ninguém veja a sua nudez. Jesus não é ladrão, ele se compara como ladrão, porque o ladrão, quando vai roubar alguém, não avisa. Quando ele vai roubar um banco, ele não avisa, ele chega de surpresa. Muita gente que é assaltado diz, poxa, eu não esperava ser assaltado, porque o inimigo não avisa. Assim é a vinda de Jesus Cristo Nazareno. Ele mesmo disse, se um chefe de família soubesse o dia que o ladrão viesse roubar a tua casa, ele não dormiria, ele ficava de vigilância, de plantão, a noite inteira aguardando a sua casa. Mas ele não sabe o dia, ele não sabe a hora, ele não sabe o momento. É coisa de repente, é igual acidente, né? Acidente acontece, a pessoa não espera, foi um acidente, a qualquer momento pode acontecer um acidente com qualquer uma pessoa na face dessa terra. Assim vai ser a vinda de Jesus. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo para buscar a sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Você que está na caminhada, continua caminhando,
buscando. Você que está buscando, continua buscando, não desista, não desanima. Deus tem, aleluia, um plano de salvação para a tua vida. Não desista de maneira alguma, porque Ele quer realizar a obra. Você que se desviou dos caminhos, Senhor, Ele está te chamando nesta noite para que você venha reconciliar, que nem o filho pródigo. Aleluia, o filho pródigo, ele sabe o caminho à casa do pai. Aleluia, ele só vai voltar quando ele estiver na miséria, quando ele estiver no fundo do poço, porque o filho do pródigo, ele gastou toda a sua fortuna, ele ficou zerado, ele só tinha amigo quando ele tinha dinheiro. Aleluia, ele vivia na prostituição com as meretrizes, ele vivia gastando, se achando, ostentando, se achando, aleluia, o cara, mas quando acabou a fortuna dele, ele ficou na miséria, ficou passando fome, arrumou um trabalho para tomar conta de porco, e a palavra de Deus diz que ele desejava alimentar das bolotas que aqueles porcos comiam. Aí ele caiu em si, a ficha caiu. E ele disse: voltarei para a minha casa, voltarei para a casa do meu pai, vou dizer para ele que não sou digno de ser chamado filho dele, mas que ele venha me fazer somente um trabalhador da tua obra, da tua seara. E quando ele voltou, as escrituras diz que o pai estava de braços abertos para receber o filho. Aleluia, o Senhor está de braços abertos também para receber você de novo, para te colocar, aleluia, no mesmo patamar que tu começou, porque quando ele voltou, o pai se alegrou e diz: traz uma sandália nova, traz anel, traz veste nova, coloca nesse filho, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia, e Jesus está te procurando nesta noite. É nesta noite que ele te chama para tu vir se reconciliar com ele, para que tu venha fazer a vontade dele. Você tem a oportunidade agora, de onde você estiver, dentro do teu lar, você que está ao alcance, ao aparelho desse microfone, aleluia, nesse som, você que está ouvindo aí na escondida, eu sei que tu está ouvindo, porque o Espírito Santo de Deus não deixa a gente enganado. Você pode aceitar Jesus Cristo aí mesmo no teu lugar, através dessa palavra, aleluia, através desse evangelho que está sendo evangelizado aqui nesta noite. Você que pode vir aqui, aleluia, não quero agora, mas eu quero receber uma oração, vem aqui que nós vamos orar por tua vida. Aleluia, porque nós também temos, aleluia, que embora nós vamos terminar e você tem essa oportunidade de ser abençoado, nós viemos aqui abençoar a tua vida, e não tem bênção melhor do que Jesus Cristo, não tem bênção melhor do que, aleluia, aceitar a Ele como Salvador. Não tem algo melhor para o homem, louvado seja Ele. Ele diz: vinde, vinde, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha a Ele nesta noite, porque Ele te chama. Até o término desse trabalho, você tem essa rica e grande oportunidade de receber Jesus Cristo como Salvador. E que Deus abençoe a tua vida, a tua família e a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Estamos chegando então ao término desse trabalho, amém? Você que ouviu essa palavra e desejar uma oração,